Ok, muito boa noite. Olha lá. Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Estamos aqui ao vivo. Hoje, 4 de junho. Fortaleza são 8 horas e 3 minutos, tá? Para mais um culto aqui, desta vez, culto de ensino da Palavra de Deus. Nós estamos estudando João, capítulo 17. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aqui pelo Face e pelo Instagram, tá? Seja muito bem-vindo nessa noite. Vamos estudar juntos aqui a Palavra do Senhor. Preciso aqui que vocês interajam aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Para estudar aqui, nós estudarmos juntos aqui a Santa Palavra do Senhor. Tá bom, queridos? João capítulo 17, tá? Vamos lá? Qual foi o último versículo que nós lemos? Estão lembrados? Leonor? Pessoal aí da diretoria, que acompanha conosco aqui, grava aqui as nossas programações. Qual foi o último versículo? Quem lembra? Aleluia. Oh, glória. João capítulo 17, tá, queridos? Nós estamos estudando a oração que Jesus Cristo fez, né? Colocando-se como sumo sacerdote. Aleluia. Orando pela igreja. Orando ali naquele momento, perto já da sua morte. Orando pelos apóstolos, discípulos e também pela igreja de uma forma geral, né? Certo? Então, vamos lá. Vamos começar então aqui. Os irmãos estão entrando aí. No último culto de ensino, nós estudamos João, né, do verso 1 até o verso 5, né? Então vamos lá, continuar. Onde a gente parou, tá, irmãos? Quero desejar aqui uma noite bem abençoada para todos os irmãos que estão aqui já conosco ao vivo pelo Instagram. Tá? Os irmãos também que estão ao vivo aqui pelo Facebook, tá? Amém? Só aqui abrir aqui, tá, gente? Só abrir aqui, pronto, tá? Bom, nós fizemos eu acho que nós vamos começar a partir do versículo 17, tá bom? Vamos ver o 15 e o 16, tá? A gente começa hoje com o 15 e o 16, tá certo? Então, João 17, versículos 15 e 16, peguem a Bíblia de vocês, peguem aí um caderno de anotações, né? Pegue também um marca-texto para vocês estudarem junto conosco aqui a palavra do Senhor. Então, João 17, versículo 15 e 16, vamos ver? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então vamos orar, né, irmão, nesse momento? Tá? Vamos fazer aqui uma oração a Deus, pedir que Ele derrame a sua graça sobre a nossa vida, que abra o nosso entendimento nessa noite, tá certo? Pai querido, te agradeço, Deus, pela oportunidade que nos dá, essa porta que se abriu, para ministrarmos a Tua palavra, juntamente com os irmãos que estão aqui já ao vivo, e aqueles que vão estar depois vendo, Deus, ouvindo. Que o Senhor os abençoe, abre o nosso entendimento, Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação da Tua palavra,
numa boa exegese, ó Deus, sem alegorias, sem fantasias, mas centrados na literalidade da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então nós lemos já os 2 versículos aqui, 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Então nós sabemos que o mundo que nós vivemos é um mundo perverso, né? Paulo fala isso em Gálatas 1:4. O mundo que nós vivemos é um mundo perverso. E nós estamos vivendo uma crise, né, de saúde e também uma crise política no nosso país, que com certeza vai descambar também numa crise econômica, né? Só agora que as coisas estão começando a normalidade, né? A igreja, nós só vamos, né, se não me falha a memória, só vamos poder nos reunir a partir do dia 22 de junho, né? E olha lá, com capacidade de apenas 20%. Né? Uma coisa a gente pensar como é que vamos fazer juntamente com a diretoria da igreja e com os nossos amigos pastores, né, e os obreiros, como é que a gente vai fazer essa logística, né, irmãos? Amém? Não podemos deixar de nos alimentar da palavra. A palavra ela é viva, é eficaz, é o pão, né, que nos alimenta. Amém? Então, esses versículos que nós lemos, o 15 e o 16, né, eles se parece-me que nós precisamos estudar, né, antes do versículo 17, para a gente entender o 15 e o 16. Tá, queridos? Né? Porque o verso 17, ele fornece, né, ele nos dá a chave para o entendimento, ou seja, para a compreensão do que Jesus quer dizer aqui com 15 e 16. Então vamos para o 17, que diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos 3 conceitos aqui no verso 17, certo? Teológicos, criados, né? Eu queria até que vocês anotassem isso, se vocês quisessem anotar, né? Aqui no versículo 17, nós temos 3 conceitos teológicos que se concentram, né? Que estão neste único versículo, né? Que é verdade, santificação, a palavra, né? A palavra de Deus. Então aqui são 3 conceitos bem teológicos, tá? E a gente precisa entender o que Jesus Cristo está falando aqui, quando ele diz santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Entender o que é verdade, entender o que é santificação e entender a palavra, né? Quando ele diz aqui, a tua palavra é a verdade. Então vamos por parte. Primeiro, o primeiro conceito é santificar, certo? Então qual a ideia aqui, quando Jesus Cristo está aqui orando e ao mesmo tempo nos ensinando? Graças a Deus nós temos o Espírito Santo, né, para trazer revelação, né? Então santificar significa tornar santo ou separar para o uso sagrado. Então é isso, simples, né? O conceito de santificar, tornar santo ou separado. Quando você diz assim, eu sou santo, você está dizendo, eu sou separado para Deus, né? Não tem nada com o mundo. É essa a ideia, tá? Amém? A verdade, que é um outro conceito teológico aqui, a verdade é a realidade como Deus a entende, não como o homem entende, não como a filosofia entende. O que é verdade? É a realidade como Deus a entende e a revela por meio das Escrituras e do Filho, né? Amém? E a palavra? A palavra é o meio escrito e encarnado pelo qual, né, ele rompe o véu, né, Cristo rompe o véu da confusão humana e revela a realidade como ele. Como ele teve participação na criação, então como Criador,
e redentor. Tá certo? Então são 3 conceitos teológicos. Você pode, claro, aprofundar esses conceitos, né? Nós temos muitos bons dicionários teológicos, nós temos muitos bons livros também que você pode aprofundar esses conceitos, mas em suma é isso mesmo, né? Repetindo, o que é que significa santificar? É tornar santo, ou, né, separar para o uso sagrado. Então você que tem consciência da salvação, que entende que você é santo, você foi separado para um uso de Deus, para um uso sagrado, né? Daí a gente não pode se envolver, né, se associar, como Paulo diz em Efésios 5:11, né? Não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Tá? Então a gente não pode estar associado com coisas que não glorificam a Deus, né? Coisas falidas, tá certo? Como o apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então isso é santificar. Tá? A verdade é a realidade como Deus a entende. Eu quero que você entenda isso. Fique bem claro, né? A verdade é a realidade como Deus a entende e a revela por meio das Escrituras e do Filho amado, Jesus Cristo. Bom, e a palavra é o meio escrito e encarnado pelo qual ele rompe o véu, quando ele diz que está consumado, né? Rompe o véu da confusão humana e revela a realidade como ele é. Né? Então, compete o homem aceitá-la ou não. Tá certo? A igreja, ela prega o evangelho. Se as pessoas vão aceitarem ou não, isso são elas, é o livre-arbítrio. Então, quando nós colocarmos a nossa confiança na revelação de Deus e agirmos de acordo com ela, nós nos moveremos sobre o campo da realidade, em que sentiremos a transformação, seremos úteis para o Senhor. Tá? Tem muita gente hoje, principalmente, dizendo que tem a palavra, que tem a revelação, e quando a gente menos observa, né, essas pessoas estão carregadas de alegorias. Entende? E então aí, não, eu tenho uma revelação, eu tenho a palavra de Deus, tá? O Logos de Deus, como é que eles dizem, né? Tem uma revelação, tal, né? Mas será se essa pessoa que diz que tem a revelação, ela age de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, né? Vocês sabem disso, que a gente estuda isso muito sério na nossa igreja com relação à interpretação correta, né? De uma boa exegese de um texto, ligando com outros textos. Dá-se o nome de hermenêutica, isso, tá bom? Eu vou separar um dia aqui nas nossas lives, se os irmãos quiserem, para a gente falar só sobre o que é exegese e o que é hermenêutica. E o pessoal faz muita confusão, né? Se você tem realmente sede de crescer em Deus, você tem que deixar para trás muitos conceitos errados da religião que foram agregados, né, à nossa vida. Nós pensávamos que eram corretos, mas a partir do momento que a gente faz um estudo mais apurado da palavra, a gente vê que esses conceitos eles não batem bem, né? Quando você começa a fazer uma hermenêutica dos textos, né, uma exegese dos textos, você vê que esses conceitos, né, essa revelação, como as pessoas falam da palavra, está furada. Entendeu? Está completamente furada. Então, você entende isso? Então a gente tem que fazer o quê? Colocar a nossa confiança na revelação de Deus. Aquilo que Paulo fala lá em Efésios, quando ele escreve lá, está orando, né? Que o Espírito da revelação e da iluminação venha sobre a igreja lá, que Paulo estava se despedindo naquele momento. Então, colocar nossa confiança na revelação de Deus e agir de acordo com ela. Então assim nós vamos entender o que vamos nos mover através do campo da realidade, né? Aí com certeza seremos transformados e seremos úteis para o Senhor.
Tem muitas pessoas também que dizem assim, eu não faço nada para Deus, eu não sou útil, né? Simplesmente porque a pessoa não conhece as Escrituras, né? É a famosa Maria vai com as outras, né? Tá certo? Então, irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo aqui, né? Amém? Espero que vocês estejam entendendo, tá certo? A palavra do Senhor. No Antigo Testamento, só continuando ainda, né? Que João 17 para explicar o 15 e o 16. Então, no Antigo Testamento, aquilo que era santificado, né? Ele era separado das coisas comuns e dedicado para o serviço a Deus. Né? Você às vezes suponhamos que você tem um violão, tá? Você serve de Deus Altíssimo, tem um violão, tal. Aí você está lá na igreja com o seu violão, tal, participando de acampamentos, convivências, num grupo lá com os irmãos da igreja e tal. E de repente você leva o violão para a faculdade, ou leva o violão para outro lugar e tal, e as pessoas pegam no teu violão e começam a tocar a música do mundo. Ou você mesmo toca a música do mundo. Eu já vi isso, né? Vocês também já devem ter visto isso. Então, você tem que entender que o separado não é só nós, seres humanos, mas tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que nos pertence, tá? A gente também tem que separar e consagrar ao Senhor. Amém? Não que a gente não possa emprestar o nosso carro ao incrédulo, não é isso que nós estamos falando. É uma necessidade, não ocorre dessa, não é isso que nós estamos falando. Tá? Então, entendo que no Antigo Testamento, aquilo que era santificado era separado das coisas comuns, ou seja, era só para o serviço ali no templo, né? E dedicado para o serviço a Deus. Então, o que significa isso? Que literalmente era tirado do mundo comum, né? E poderia ser corrompido pelo mero toque de qualquer coisa que estivesse cerimonialmente impura. Isso era o significado de ser separado, né, no Velho Testamento. Agora, Jesus Cristo afirma, né, que não tirará os crentes do mundo. Lembra do versículo 15 aqui? Que o 17 responde o 15 e o 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? Amém? A gente pode até fazer uma leitura também de 1 Coríntios capítulo 5, já, tá? Para você entender esse contexto aqui. Então, Jesus Cristo está aqui orando, né, afirmando, né, que não tirará os crentes do mundo, mas nos deixará nele. Né? Embora estejamos protegidos do capeta, né, do maldoso Satanás, ainda precisamos viver em contato diário com a sociedade altamente corrupta e corruptora. Né? As pessoas elas têm plena consciência que estão fazendo a coisa errada e continuam fazendo a coisa errada. É essa sociedade que a gente vive. Parece-me, nesse tempo de pandemia aqui no Brasil, parece que quanto pior, melhor para algumas pessoas. Porque o desejo é a destruição, é a ambição pelo poder, assumindo o poder a qualquer custo. Né? Então, nós nos encontramos diariamente sujeitos a influências, né, que disputam entre si para distorcer nosso pensamento, nossos desejos, nossas emoções, nossos motivos e nossos relacionamentos com as outras pessoas. Amém, queridos? Então, isso nos apresenta a dramática diferença entre santificar, como é idealizado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento, a santificação era uma questão de isolamento. Se você quiser anotar aí, anote, pega uma caneta e anota, senão você vai esquecer. Então, no Antigo Testamento, a santificação era uma questão de isolamento. Né? Tanto é que Deus separa Israel, né, diante de todas as outras nações pagãs. Amém? Ali, nação, né, separada. Tá? Já no Novo Testamento, a santificação é uma questão de transformação. Vocês estão entendendo a diferença? No Antigo Testamento era isolamento. No Novo Testamento é transformação.
tá? Uma obra dinâmica e purificadora do Espírito Santo dentro de nós, né? Que nos capacita a viver, né, vidas santas enquanto desempenhamos nossos papéis numa sociedade que é basicamente corrupta e hostil a Deus, inimiga de Deus. O apóstolo Tiago, né, que nós lemos, né, nessa quarta-feira, ele fala, né, que vai ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Então, santificação no Novo Testamento é sinônimo de transformação. Se sua vida, se você se converteu e ainda gosta das coisas do mundo, pratica as coisas do mundo, é dominado pela moda, pela música, pela arte mundana, então você não está transformado em coisa nenhuma. Você precisa de transformação. Amém? À medida que você vai lendo a palavra, né, você vai fazendo isso com fé, ela vai transformando a nossa vida. Amém, irmãos? Então, esta é uma verdade importante que devemos entender e viver. Nós precisamos nos livrar da mentalidade de cerco militar que levou alguns cristãos a perseguirem a santidade através de um retrocesso ligado a atitudes do tipo faça e não faça, usos e costumes, né? Ao invés disso, devemos estar ativamente envolvidos no mundo, mas como Jesus estava. Jesus Cristo, ele não recusava convites. Você vê aqui rapidamente a vida de Jesus Cristo. Ele, né, foi à casa de Zaqueu, né? Ele foi à casa de Mateus, né, Levi, né, de Simeão, perdão. Entendeu? Né? Então, irmãos, é isso que nós temos que entender. Então, não como participantes das loucuras de uma sociedade perdida. Você vê aí a sociedade que ela fez lá em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Lutando pela democracia. Que democracia? Aquilo ali é anarquia pura, baderna, né? Sociedade pervertida, perdida. Mas como faróis que brilham por estarmos completamente comprometidos em viver de acordo com a verdade de Deus. A pergunta é, você quer viver a verdade de Deus? Então, quando você vive a verdade de Deus, você vai ofuscar muita gente, né? Muita gente não vai entender, né? 1 Coríntios, no capítulo 5, você tem uma ideia, né? Se você pegar a Bíblia e abrir 1 Coríntios capítulo 5, diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, veja o que Paulo está falando aqui com relação à associação com o mundo, né? Vamos lá. Já por carta, 1 Coríntios 5, 9. 1 Coríntios 5, 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Tá? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, presta atenção, queridos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Né? Então Paulo está falando aqui praticamente a mesma coisa que Jesus Cristo disse aqui em João 17, no verso 15 e 16, que o 17 é, né, o 17 ele explica melhor o 15 e o 16. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então vamos passar para frente, né? Vamos continuar aqui estudando. Então, irmãos,
verso 17, nós acabamos de ler, né? Santifico na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A gente entendeu aqui esses conceitos teológicos, tá? Qualquer dúvida, né? Você busca aí, né? Tá certo? Em outros conceitos aí, em outros dicionários, né? Em outros livros, ou até mesmo aqui você manda para mim, né? No inbox, tá? Faz aí alguma pergunta aí pra gente, né? Em nome de Jesus Cristo, certo? Continuando aqui, nós paramos no 17, então vamos ler agora o 20, né? 18, perdão. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Tá? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, né? Ou seja, aqueles que estavam presentes, né? A oração de Jesus Cristo ela é bem, né, extensiva, né? Ela vai além daquilo que está ali no momento presente, tá? Mas, versículo 20, também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, ou seja, né, o trabalho da igreja, né, a grande comissão, aqueles que iam acreditar, né, nós aqui, né, no pleno século 21. Então Jesus Cristo rogou por nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, né, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A gente até já comentou alguma coisa sobre isso na live passada, certo? Dessa unidade. Até eu fiz uma pergunta aos irmãos, disse que ia aprofundar hoje. Não sei se os irmãos lembram disso, lembram? Que a gente fez uma pergunta e eu disse assim, não, vou deixar para aprofundar, né, hoje, né? Que é 4 de junho. A gente falou, né, quinta-feira passada. Então a gente nós vamos aqui tentar aprofundar isso aqui agora. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Até eu fiz uma pergunta, não sei se os irmãos estão lembrados, né? A pergunta que eu fiz, deixa eu ver se eu me lembro também, era se existe realmente unidade. Nós temos muitas igrejas evangélicas, temos as tradicionais, né? Batistas, assembleias, né? Mas hoje é uma misturada de assembleia, tem assembleia para tudo quanto é gosto e jeito, né? Aí temos as igrejas presbiterianas, metodistas, luteranas, tal. Essas tradicionais, e tem as igrejas neopentecostais, né, que surgiram aí, muitas, né? Então a pergunta é, existe unidade nessas igrejas? Assembleia, Batista e tal. Não estou falando de doutrina, porque cada um tem a sua doutrina, cada um tem o seu ensino, né? Eu estou falando assim, unidade. Lembra que eu fiz essa pergunta na quinta-feira passada? Se existe unidade entre as igrejas evangélicas de uma forma geral, qual seria a resposta de vocês? A pergunta é, será se há unidade em todas as igrejas evangélicas? E que tipo de unidade existe? Melhor dizendo, né? Qual é a unidade que a gente pode perceber no rol de todas as igrejas evangélicas, né, do mundo, do Brasil, do mundo, de Fortaleza, Ceará? Então, o que é que vocês diriam? Como é que vocês responderiam essa pergunta? Né? Amém? Porque vocês estão vendo aqui, na oração de Jesus, se você ver João 10, 30, Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Está falando ali de unidade, mesmo pensamento, tal. É o mesmo propósito. E aqui, 17, 21 especificamente, para que todos sejam um,
como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Então, a oração é para que houvesse unidade também na igreja. Porque Thaís, será que você não consegue perceber nenhuma unidade? Todos têm Jesus como Senhor. Muito bem, Leonor. Era isso que eu queria forçar a vocês a esse pensamento. Embora tenham, as igrejas, de uma forma geral, elas tenham sua doutrina, né? Mas algo em comum ela tem. O que é? Todos pregam que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Todos falam de Cristo, não da mesma forma, mas falam de Cristo, né? O Wendel está dizendo aqui. Wendel, eu vou até ampliar mais aqui o teu conceito. Todos falam que Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, né? Que não existe salvação fora de Cristo. Então, isso é a unidade. Então, era isso que eu queria forçar vocês a entenderem. Embora haja muita divergência no campo da doutrina, né? Mas alguma coisa tem em comum. Amém? Então era isso que eu queria que vocês entendessem. Vamos ver aqui continuar até o 23. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Olha aqui a repetição de Jesus novamente. Unidade. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Então, muitos sermões, eu acho que foram feitos, argumentando que a oração de Jesus, para que os crentes sejam perfeitos, nós acabamos de ler aqui o verso 23, né? Se você vê o padrão que Deus estabelece lá no Sermão da Montanha, né, no capítulo 5, é que o padrão que Deus estabelece é um padrão bem elevado, né? Mateus 5, vamos ler aqui, o padrão de Deus para a igreja, tá? Mateus 5, 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós, seguidores. A Thaisa diz, não consegue ver isso. Eu consigo ver que todas as igrejas, elas falam que Jesus Cristo, igrejas evangélicas, tá? Que Jesus Cristo, né, a salvação é em Jesus. Se morrer sem Jesus, né? Sim. Aí já é outro assunto, né, Josué? Mas não vivem de forma correta em relação à verdade. Tudo bem. Mas não é isso que eu quero, né, aqui destacar. Tá certo? Ok? Então, sejam perfeitos em unidade, está aqui 23. Exige que confessemos nossos pecados pela divisão representada pelas diferenças denominacionais e procuremos uma unidade organizacional. Isso nunca vai existir, essa unidade organizacional, tá? Então, a chave para a compreensão desta parte da oração de Jesus, que contém um pedido específico de Jesus pelos cristãos durante a era da igreja, se encontra nas palavras no versículo 21, né? Que diz assim, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. 17, 21. Então, a perfeição e unidade que sentiremos para você entender isso, né? Assim, da melhor maneira para falar isso aqui, essa perfeição e unidade, é uma unidade como aqui é sentida pelo Pai e pelo Filho. É difícil, não é fácil não. Agora nós temos algumas outras passagens, irmãos, para a gente fundamentar isso aqui, tentar
melhorar a nossa compreensão, né, no Evangelho de João, ela que ajuda a gente a entender, né, a natureza daquela unidade, como Jesus Cristo estava ali, naquele momento expressando, né, sentido por Jesus aqui na Terra, na sua vida aqui na Terra. Por exemplo, veja comigo João 5, 19 e 20. Vamos ler. Abram aí João capítulo 5, versos 19 e 20. Na verdade vos digo que o Filho, por si só, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. Então, isso aqui é unidade. Tá certo? Unidade. Tá? Vocês entendem que isso aqui é unidade? Versículo João 5, 19 e 20. Então, o Evangelho de João, ele é muito rico. Né? Muito rico, né? Com relação a isso aqui que nós estamos falando. Olha João 6, vai mais um pouquinho para frente. João 6, 38. João 6,38 diz assim: eu desci do céu, Jesus Cristo está falando agora, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, eu jamais vou ter unidade aqui na minha própria igreja, na minha própria congregação, se eu não estiver no centro da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Que um dos pré-requisitos para eu ter unidade, primeiro com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e com os irmãos que eu me congrego, é estar onde? Qual é a minha posição? Centro da vontade de Deus. Tá? E vocês têm que entender que o centro da vontade de Deus para Jesus Cristo era a cruz. Algo bem pesado, né? Amém? Tem irmãos que na menor tribulação, na menor provação, já quer desistir, perde logo a paciência, acha que tudo é difícil, que nada é fácil. Irmão, a vida não é fácil, eu sempre digo isso. Viver é um risco, né? Entendeu? A vida não é fácil, queridos, né? Agora, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, a gente vai conseguir. Amém? O problema é que a gente se acostumou com coisas fáceis. Eu vou dar aqui exemplo. O irmão está passando uma dificuldade, em vez do irmão ficar em casa buscando a Deus, lendo a palavra, aí liga para o outro irmão: irmão, vamos ali no vaso orar. Vaso ali, homem de Deus. Aí o irmão vai lá no vaso, e o vaso entra na carne e começa a orar coisas que não tem nada a ver. O irmão começa a acreditar ali no vaso. E nunca nem se realiza. Vou fazer aqui uma pergunta aqui honesta para vocês. Ainda bem que a gente está curado com relação a isso, mas tem muita gente que não está curada. Quantos dos irmãos já foram em algum vaso, não diga nome, pelo amor de Deus, vamos preservar aqui a ética. Quantos dos nossos irmãos que estão vendo aqui já foram em algum momento em algum vaso e o vaso orou, deu uma profecia e até hoje nunca se cumpriu? Quem gostaria de falar aqui? Então bota aí, coloca aí. Amém, Gabriela e Isaac, que estão acompanhando aí. A Maria Luísa disse que sim. Maria Luísa é minha esposa. A Ana Elizabeth também está dizendo que sim, né? Reclama de tudo, não agradece nada, né, Luciano? É verdade. Amém. Não sabe ver nada bom, né? No meio do que não presta. Mas tem coisas boas aí que Deus está trabalhando. Tá? Então, vamos lá, irmão. Não estão muito vagarosos na resposta e o tempo está passando, falta só 15 minutos. Uma das coisas mais lindas que temos em nossa igreja, o pastor Jacques está falando aqui, é o zelo pelas escrituras e a preocupação de se pregar o evangelho em sua literalidade. Amém. Quando estava grávida, disseram que eu estava à espera de um menino. Olha aí, rapaz, dizia uma menina, não foi, Ana? Eu e minha mãe, a Ruana agora, eu e manhinha, cadê manhinha? Eu e manhinha já fomos, aí kkkk, né? Cada profecia que só Jesus na causa. Graças a Deus estamos curados. Amém.
Um vaso amigo do Aurélio, né? Ô Aurélio. José disse assim: eu não fui até o vaso veio até a mim, porém não se cumpriu nada. Olá, Paloma. Há quanto tempo, Paloma? Deus te abençoe, querida. Pois é. Então, vamos lá, vamos para outra passagem aqui, para entender o que é unidade. Tá? Vamos ver aqui outra passagem aqui, irmãos, tá? Me via de branco, trabalhando como enfermeira, salvando vidas. Tu, Thaís. E aí, nunca quis fazer não, faculdade de enfermagem? Concretizar aí a profecia do vaso? Então, vamos lá. Vamos para outra passagem que fala de unidade. João 8, 28 e 29. Abram aí. Tá? João capítulo 8, versículo 28 e 29. A gente tem que correr aqui, né, irmão? Ainda falta... Mas dá tempo, pois dá tempo. Terminar o capítulo 17. João 8, 28 e 29. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Tá vendo que a relação de Jesus com o Pai é tremenda, né? E aquele que me enviou está comigo, e o Pai não tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aí tá, gente. Às vezes a gente reclama, né? Reclama. Será que a gente fala que a gente só faz aquilo que agrada a Deus? Ora, você tem pai e tem mãe, você está me ouvindo? Me deram uma, o quê? A Yara está dizendo o quê? Me deram uma... Deram uma profecia nessa quarentena, disseram que seria depois dessa pandemia, o quê? Eu não sei. Tá faltando alguma coisa, Yara. Refaz aí, querida. Não lembro. Não lembro. Vamos lá, vamos correr, vamos para frente. Alguém muito próximo do Senhor, pastor Carlos. Falou o quê, mulher? Fala direitinho, eu não entendi aquela primeira mensagem. Esse negócio de vaso é furado. É verdade, Wenda. Concordo com... Deram uma profecia dizendo que ia acontecer o quê? Yara, completa aí. Né? Algumas pessoas são realmente usadas por Deus. Sim, temos pessoas usadas por Deus. Ah, tá bom, tá. Ok. Mas são... né? Tá no tempo ainda do cumprimento, né? Depois da pandemia, quem sabe, né? Tá aí, Yara. Descansa aí, tá, querido? Se é de Deus, se não é, tchau e benção. Então, a outra passagem aqui de unidade é João 12, 44, 45, tá? João 12, Evangelho de João, capítulo 12, verso 44, 45, diz assim: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, irmãos, vocês estão vendo aí que essas passagens que nós estamos lendo aqui agora, Jesus que está falando que havia muita intimidade entre ele e Deus, né? Assim, muita unidade, né? Unidade perfeita. Tá? A gente nunca vai chegar nessa unidade perfeita, neste corpo, mas a gente também não vai relaxar, né? Isso não é desculpa para a gente relaxar e dizer que é difícil. Não tem nada fácil no mundo de Deus, né? Temos que buscar, tá bom? Vamos ver outra passagem, João 14, do 9 ao 11. Amém? João 14, 9 a 11. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, nós vimos aqui várias passagens falando de unidade, né? Basicamente,
né? A unidade de Jesus com o Pai o capacitou a viver a sua vida humana no mundo em completa harmonia com a vontade do Pai. Nós temos, irmãos, o Espírito Santo de Deus, que pode também nos capacitar, né, a ter uma vida, né, de dependência. Qual a mensagem? Porque eu não deixo possível, não estou atrás do vaso, mamãe, com certeza. Depois eu leio no final. Então, observe a correspondência desta linguagem com o que lemos em João 17, 21. Né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a gente tem que correr para alcançar isso aqui. Tá? A gente tem que correr. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Aleluia. Então, Jesus tinha falado, né, em estar no Pai e o Pai estar nele. Agora ele ora para que, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Ou seja, a parte de Deus já está feita. A parte de Deus está feita. O que está faltando agora é a gente fazer a nossa parte. A gente reclama muito, não sei quem foi que eu falo, Luciano, a gente reclama muito, né, e não está fazendo a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Tá certo? Então, né, aí continuando aqui, né, o verso 22. Né? 22 e o 23, onde a gente parou, né? E eu dei-lhes a glória, porque a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Né? Então, a perfeita unidade que Jesus pede não é uma união organizacional das igrejas, mas sim uma união espiritual dos crentes com o Pai e o Filho. Amém? Essa é a perfeita unidade. Uma união a qual nós nos submeteremos para cumprir a vontade do Pai. Aí vem a pergunta: estamos realmente cumprindo a vontade de Deus na nossa vida? Então, uma união que capacita Cristo a agir por nosso intermédio, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, meu querido, desta forma aqui, dessa mesma maneira, João 17 retoma o tema de João 15, né? Então, ali, João 15, Cristo fala de si mesmo como a videira, e se refere aos crentes como os ramos, ou seja, as varas, e ressalta a importância de permanecer nele, decidindo expressar nosso amor por ele através de uma resposta sempre obediente, né? Obediente aos seus ensinos. Aqui Jesus ora para o Pai, pedindo que aquilo que é potencial na união que a fé cria entre o crente e o Senhor possa ser real em nossa experiência. Tá? Então, irmãos, você e eu podemos ter um relacionamento íntimo e caloroso como crentes, né, de outras denominações. Você deve conhecer algum irmão de outra denominação. Tá? Parece-me que quando um irmão deixa a nossa congregação, parece que ele sai assim com uma raiva tão grande que a primeira coisa que ele faz é tirar a gente das redes sociais. Né? Isso não é unidade entre os irmãos. Né? Tudo bem, você vai para outro ministério, que Deus te abençoe e tal, mas ir para outro ministério e ficar irado esse tempo todinho, né? E inimigo, não. Nós não temos inimigo, nosso inimigo é o diabo. Amém? Então,
queridos, é isso que tem que acontecer, né? Isso é possível. Não porque nós não olhando para o campo doutrinário, porque cada um tem a sua doutrina, não é isso que eu estou falando aqui, tá? Amém? Uma doutrina, sua forma teológica e tal. Porque nós professamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e temos o mesmo Pai, né? Por meio da fé em Jesus, nós somos irmãos e irmãs, amém, queridos? E fomos chamados para amar, né? Em lugar de competir uns com os outros. Existe muita, né? Essa competição nas igrejas. Felizmente, muita meninice, imaturidade e competição, né? Amém? Para que isso? Deus vê tudo, né? Está vendo tudo. Então essa unidade de família espiritual, característica, né, verdadeiramente, né, irmãos, existe. E existe independentemente de igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Se não está existindo, vamos fazer a nossa parte. Amém? Então assim, vamos fazer um pacto aqui, criar um pacto. Vamos fazer a nossa parte? Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai nos abençoar. Agora, se a igreja A briga com a igreja B, tal. Não pode, sim. Detalhe, não podemos concordar com heresias. São detalhes que a gente tem que falar aqui, mas não é o assunto. O assunto é unidade, tá bom? Heresias tem demais. Tá? Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar até os inimigos, não é, gente? Amém? Agora uma coisa interessante, que nessa passagem aqui, Jesus não ora pela união que você e eu temos um com o outro, escute, mas pela união que devemos sentir com Ele, Jesus, e com Deus Pai. Vocês estão entendendo? A oração de Jesus Cristo aqui, o foco é Ele, Jesus, e Deus o Pai. Então, se eu tenho unidade com Jesus e com o Pai, tá bom? Eu vou ter unidade também com o ser humano. Né? O foco é esse. Então, esta união existe porque estamos ligados para sempre a Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Né? Então, essa união é sentida quando nós, como Jesus, nos comprometemos a realizar a vontade do Pai e a sempre respondermos positivamente a Ele. Então assim, pergunte a si mesmo nessa noite: eu estou fazendo a vontade do Pai? Se você está fazendo a vontade de Deus, então você não pode ter inimigos na igreja A, na igreja B, na igreja C. Está entendendo? Então quando nos comprometemos a fazer a vontade de Deus, Deus trabalhará por nosso intermédio, como Ele fez com Jesus. Ao permanecermos com Ele, veremos a sua glória, e a glória de Deus será expressa através da sua vida, através da minha vida. É assim que se resolve, tá? Então, quando o irmão deixa a nossa congregação, vai para outra congregação, que Deus o abençoe, mas ainda ter ódio no coração, isso não é de Deus, e o irmão não está andando em unidade. Então, aquela contaminação do irmão não pode vir para a vida da gente, não. Tá? Vamos fazer a nossa parte. Vamos estar no centro da vontade de Deus. Vamos corrigir em amor. Tá? Vamos exortar em amor. Tá certo, irmãos? Tá? Então, para terminar, verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. 25. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor
com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Assim termina o capítulo 17, com uma ressalva. Tá? Existem doutrinas nas demais congregações que a gente não concorda. A gente sabe que são coisas heréticas, mas isso não me faz inimigo de ninguém. Tá? Amém? E a minha oração é que a gente venha convencê-los de que eles estão errados. Tá? A minha oração, né, ou seja, a nossa oração é que o Espírito que habita na nossa vida, trazendo revelação através de uma boa exegese, quero aqui repetir, de uma boa hermenêutica, consiga também na vida dessas pessoas. Tá? Amém? Agora tem pessoas que não querem largar o erro, né? Amém? Então, estamos encerrando aqui mais essa live, só ver aqui os comentários no Facebook, diga aqui para mim, por gentileza. Os comentários aqui no Facebook, agradecer os irmãos que estão ao vivo aqui no Facebook. Eu vou ler aqui os comentários do Facebook, tá, queridos? A dona Ângela disse assim: eu creio no Deus que é sirvo, não corro atrás de vasos. Faz muito bem mesmo. A Margarete disse assim: temos o mesmo Pai e fomos chamados para amar. Correto, né? Agora, vale ressaltar aquilo que eu falei. Existem muitos pontos doutrinários que a gente percebe, infelizmente, a interpretação alegórica infestou muitas igrejas. O que nós temos que fazer é não concordar, mas isso não nos faz inimigos, tá? Não nos faz inimigos. Agora vamos começar com a gente mesmo, nossa igreja, Gênesis. Amém? Vamos andar em unidade, nós, da nossa igreja. Será que nós podemos andar em unidade? Só nossa igreja, sim ou não? Quem acha que sim? Vamos lá? Antes que o tempo encerre aqui, gente, falta pouco tempo para encerrar aqui o Instagram. Né? Muitas vezes é o tempo de Deus. Muitas pessoas já haviam pregado sobre a questão da pastora não existir na Bíblia e eu sempre refutava. Então, hoje você acredita nisso. Então a Thais está dizendo que sim, a Ana também, o Wendel e tal. Então a gente pode ver unidade dentro da nossa congregação. Porque nós temos o quê? Qual o segredo de estar em unidade? É estar no centro da vontade de Deus. E lembrando, a vontade de Deus para Jesus o que era? A cruz. A pesada cruz. Amém? Então, se depender de nós, e nós podemos fazer, né? Com certeza. Amém? Então, a minha oração nessa noite é que Deus abençoe a gente, cada vez mais, que a gente continue crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos viver no centro da vontade de Deus, porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente consegue perceber as coisas com mais facilidade. Amém? Então, que Deus abençoe você. Amanhã, sexta-feira, estamos aqui de volta, né, com a nossa live sobre escatologia. Nós estamos falando a cronologia do livro de Apocalipse e também estamos falando das trombetas, né? Tá? E estamos vendo, né, com um pano de fundo, Mateus 24, tá? Fundamentando o Apocalipse e também o livro de Daniel. Ok? Que Deus abençoe cada irmão, dando-nos saúde, prosperidade e um mês super abençoado com todas as nossas contas pagas em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, uma boa noite aos irmãos. Fiquem na paz de Deus. Lembrem-se, Deus é bom o tempo todo. Irmãos aqui no Face, muito bom ter vocês aqui, tá? Nós estamos aqui só encerrando, tá? Hoje trabalhamos João 17, né? Próxima quinta-feira vamos João 18. Um abraço aqui no pessoal do Face para a Rosinha e o William, Deus abençoe, para a Eunice, a minha irmã, para a Margarete, a dona Ângela, tá? Amém, pessoal que estava aqui conosco online ao vivo. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, a paz do Senhor.